Bom dia a todos! Meu nome é Caroline Trevelin e eu estou aqui apresentando o trabalho intitulado Análise citogenética e de modelagem de nicho em Herbácea pulquela, Tigridia e Iridácea. Fui orientada pela professora doutora Eliane Cauchuc dos Santos e coorientada por Eudes Maria Schell Alves e Ariane Toneto Vieira. A família Iridaceae é uma das mais diversificadas da ordem Asparagales, contendo cerca de 2.030 espécies herbáceas. Uma das características mais marcantes de Iridaceae é a grande diversidade de cariótipos, números cromossômicos e conteúdo de DNA das espécies. Herbácea é um dos gêneros que integra essa família. É composto por 8 espécies, das quais 7 delas são encontradas em nosso estado. Séries poliploides já foram inferidas para algumas espécies do gênero, como Herbácea pulquela, que apresenta 3 citótipos reportados na literatura, 2x, 4x e 6x. Em diversos grupos de plantas, os níveis de ploidia estão relacionados com a capacidade adaptativa e a distribuição geográfica da espécie. Será este o caso de Herbácea pulquela? Para descobrir isso, a caracterização citogenética e a investigação da distribuição geográfica dos citótipos se tornam fundamentais. Sendo assim, os objetivos desse trabalho foram caracterizar citogeneticamente as populações de Herbácea pulquela a partir do número cromossômico, nível de ploidia e tamanho de genoma, e investigar a distribuição geográfica dos citótipos de H. pulquela, avaliando a influência da poliploidia na capacidade adaptativa e amplitude de distribuição, através de análises que visam compreender a distribuição dos citótipos dentro de um contexto ecológico. Metodologia. Para as análises de número cromossômico e nível de ploidia, foram coletadas raízes jovens de bulbos que foram pré-tratadas com agente antimitótico, 8-HQ, e fixadas em carnói, mais conhecido como 3:1. As raízes foram posteriormente armazenadas no freezer. No momento do preparo das lâminas, houve digestão enzimática a 37 graus. Os meristemas reticulares foram dissociados em solução de 3:1 fresco, seguindo o protocolo de secagem ao ar de Carvalho e Saraiva, com algumas adaptações. As lâminas foram coradas em solução de guinça 2% por 30 minutos. Por fim, as melhores metáfases foram analisadas e fotografadas em microscópio Zeiss-Dioplan. Para mensurar o conteúdo de DNA, fragmentos de folhas frescas de H. pulquela foram macerados em tampão de Lise, LB01, juntamente com folhas de plantas padrões com tamanho de genoma conhecido. Os núcleos em suspensão foram filtrados, corados com iodeto de propídio, tratados com RNase e analisados em citômetro de fluxo BD-Faxária. Para as análises de distribuição geográfica, foram avaliadas informações de coleta para H. pulquela, que provém de plataformas de dados digitais, SpeciesLink e GBIF, bem como dados obtidos pelas coletas de nosso grupo de pesquisa. Inicialmente, os dados estão sendo sistematizados e preparados através do Microsoft Office Excel, com auxílio do Google Maps e Google Earth, para posterior análise de modelagem de nicho. Até o presente momento, 6 populações tiveram seus números cromossômicos e níveis de ploidia confirmados através da confecção de lâminas mitóticas. Todas as populações analisadas são tetraploides e possuem o mesmo número cromossômico básico, de X igual a 7, que já havia sido evidenciado para esse gênero e outros da tribo Tigridae. Os dados apresentados corroboram com aqueles na literatura, que já haviam reportado o citótipo tetraploide para Herbácea pulquela. Indivíduos diploides e hexaploides ainda não foram encontrados. Considerando que há ainda diversas populações a serem analisadas, não pode ser descartada a existência dos demais citótipos. Em relação à citometria de fluxo, diversos testes foram realizados para que o protocolo existente fosse otimizado. Ao longo do tempo, houve melhora nas leituras realizadas, sendo que em breve poderemos estimar o tamanho de genoma das populações. Para as análises de nicho e de distribuição da espécie, os dados de coordenadas geográficas estão sendo verificados e organizados. Até o presente momento, 15 pontos de coleta foram verificados, filtrados e plotados nas plataformas citadas. Futuramente, com variáveis climáticas obtidas do WorkClean, análises através do software Maxent serão realizadas, visando avaliar a distribuição dos citótipos. Esse trabalho ainda não acabou. Temos perspectivas de continuar as análises citogenéticas do restante do material, concluir e organizar o banco de dados de Herbácea pulquela em um contexto de sistema de informação geográfica e realizar as análises de modelagem de nicho.